Olá, meus amigos, que o nosso eterno Deus e Pai venha abrir o entendimento de cada um de vocês, de todos nós, para que saibamos qual seja a sua boa e agradável vontade para cada um de nós. Deus tem um plano para cada um de nós. Cada pessoa que faz parte do seu corpo, que é a igreja do Senhor Jesus, tem uma missão, tem um trabalho, tem uma tarefa a exercitar, a executar. E que você seja perfeitamente enquadrada dentro desse plano que Deus tem para você. Deus quer que você seja instrumento em suas mãos. Aliás, quando se fala em instrumento nas mãos de Deus, eu lembro da oração que diariamente eu faço. E eu gostaria até de dividi-la com vocês. Diariamente, pela manhã cedo, e também quando eu vou deitar, eu faço a oração do Pai Nosso. Parece simples, parece muito simples, parece não atender bem aos desejos, cobiças, concupiscências dos corações, porque fala de forma muito objetiva e transparente da grandeza de Deus para nós. Fala do que nós precisamos, fala do que nós necessitamos, fala daquilo que agrada a Deus. É a oração que agrada a Deus. Sabia? Essa é a oração que ele atende, porque foi o próprio Filho dele que nos ensina a fazer essa oração. Ele disse assim, Jesus ensinando os seus discípulos, ele disse, Pai nosso que estás nos céus. Primeiro, reconhecer o Senhor, o Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, como o eterno Criador. Pai quer dizer muito além de ter ou de ser filho de alguém. Pai, ou ter filhos. Pai significa criador, iniciador de uma vida nova. Então, quando a pessoa nasce da água e do Espírito Santo, ela inicia uma vida nova. Então, ele dizendo para os discípulos, os seus seguidores, ele disse, orai dessa forma, Pai nosso que estás nos céus. Primeira coisa. Santificado seja o teu nome. Quando nós temos um comportamento diário e que exalta Jesus, que faz exalar o seu perfume, carregar a sua imagem para outras pessoas, então nós estamos glorificando Jesus, santificando Jesus. Quando nós temos um comportamento sincero, verdadeiro, correto, de acordo com a palavra dele, então nós estamos santificando Jesus. Então, a gente ora, santificado seja o teu nome. O nome, Jesus. Jesus de Nazaré, o Senhor Jesus Cristo.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Agora vem a parte que nós queremos, que nós precisamos, não queremos. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Mas eu incluo na terra, na Igreja Universal e na minha vida. Seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita aí nos céus. Veja que a vontade de Deus é tão grande que nós venhamos fazer a sua santa vontade, quer dizer, obedecer a sua palavra, que Jesus ensina que a gente deve pedir, que a vontade dele seja feita em nossas vidas da forma como ela é feita nos céus. Nos céus não tem demônio, nos céus não tem o mal, nos céus só tem o bem, só tem anjos. E todos que estão nos céus, todas as criaturas, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos os seres celestiais que estão nos céus, fazem a vontade do Pai, vivem para servi-lo. Então, Jesus está falando que na nossa oração nós devemos colocarmos-nos à disposição do Pai para que a vontade dele seja realizada em nossas vidas. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino na terra. E isso vai acontecer em breve. Muito breve. Muitíssimo breve. E eu creio que nós, que estamos vivos, vamos ver a volta do Senhor Jesus. Eu creio que ainda nesta geração nós iremos vê-lo vir buscar a sua igreja, buscar os seus seguidores, seus discípulos. Então ele diz, aí ele vem acrescenta o que nós pedimos. Olha só, o que Jesus ensina-nos a pedir. Ele diz assim, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Aí é que está a grande revelação. Porque se a gente ora o Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, com sinceridade, então nós vamos ter o pão nosso de cada dia, todo santo dia. Então, para que eu tenha o pão nosso de cada dia, primeiro eu oro o Pai Nosso que estás nos céus. Então, você quer ser uma pessoa bem-aventurada, bem-sucedida, abençoada, ou melhor, ser uma pessoa abençoada não é nada em vista do que Deus quer fazer com você. Ele quer que você seja a própria bênção. Ele quer que você seja a própria bênção. Jesus falou isso. Em outras palavras, claro, ele disse, aquele que beber da água que eu lhe der, que é o Espírito Santo, referindo-se ao Espírito Santo, aquele que beber da água que eu lhe der, essa água fará nele uma fonte, quer dizer, a própria bênção. Deus quer que você seja a própria bênção, minha amiga e meu amigo. Essa é a visão do Pai eterno para a sua vida. Mas, de repente, sabe por que não aconteceu isso na sua vida? De repente, você é aquela pessoa que creu em Jesus, crê na Bíblia e tal, mas você está muito ocupada ou ocupado com as necessidades desse mundo. Você está muito ocupado em querer, e até ansioso ou ansioso,
para comprar aquele sapato, aquela bolsa, aquela roupa, para trabalhar, para ter um emprego, para ter dinheiro, para ter condições econômicas, para ter condições físicas. Você está preocupado com tudo que o mundo oferece. O mundo oferece muitas coisas, inclusive facilidades. E você quer as facilidades. Você quer que Deus faça mágica na sua vida. Faça acontecer um marido, faça acontecer uma esposa dedicada, faça acontecer ter uma família, faça acontecer ter emprego, faça acontecer ter isso, ter aquilo outro. Não é errado você querer ter uma vida de qualidade. E Deus, sabendo disso, já providenciou essa vida de qualidade. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É a promessa dele. Mas isso não significa, a vida abundante não se limita a uma vida apenas aqui na terra. Não se limita a uma vida de ostentação, de riquezas, de glórias desse mundo. Não. Não se limita a excessiva condição econômica. Não. O Espírito Santo, quando vem e nos faz a própria bênção, ele nos dá entendimento de que tudo que nós vemos, sentimos, pegamos, tocamos, tomamos posse, fica por aí. Ele quer que a gente seja útil neste mundo de tal forma que outras pessoas venham também se beneficiar da presença dele em nossas vidas. Entende o que eu estou falando? Você entende, minha amiga, meu amigo? Você está preocupado com sua filha, seu filho, que está perdido nas drogas. É doloroso. Eu sei disso. Você está preocupado com uma pessoa, um ente querido, ou que você mesmo esteja vivendo em depressão. Eu sei disso. Nós temos atendido, nós temos pessoas na família que sofrem com essa maldição. Mas, além disso, muito além disso, Deus quer tornar você a própria bênção. Mas para você ser a própria bênção, primeiro você tem que se render ao Senhor Jesus. As pessoas normalmente querem o seguinte: elas querem as bênçãos, mas não querem entregar as suas vidas, não querem destinar as suas vidas à vontade de Deus. Não querem. Elas querem primeiro a vontade delas. Não, o Senhor me dá um marido, o Senhor me dá uma esposa, o Senhor me dá uma casa, o Senhor me dá um emprego, o Senhor me dá isso, me dá aquilo, o Senhor me cura da minha enfermidade, o Senhor atende às minhas necessidades, depois eu vou te servir. Isso não vai acontecer nunca, minha amiga, meu amigo. Nunca, 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 jamais, em tempo algum. Jesus disse com clareza, e eu já falei isso várias vezes. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas os teimosos, os cabeçudos, aqueles que não pensam, aqueles que não andam com a voz da razão, da inteligência, mas andam de acordo com as suas emoções, com os seus sentimentos, eles dizem: não, primeiro eu quero receber, para depois eu dar. Não vai acontecer nunca. Então essas pessoas, esse tipo de gente, fica nas igrejas, fica ocupando um espaço na igreja por longos anos. Fica correndo atrás de bênção, igualzinho o cachorro correndo atrás do rabo. Você já viu o cachorro correndo atrás do rabo?
Ele fica rodando em círculo, ele não sai do lugar, fica só ali. Assim são as pessoas que querem impor a Deus, ao Todo-Poderoso, primeiro a vontade delas, para depois, então, fazer a vontade dele. Isso não vai acontecer nunca. Como é que você pode querer fazer a vontade do Pai se você não tem o Espírito do Pai dentro de si? Você não sabe qual é a vontade dele. Só quando você tiver o Espírito Santo, você vai saber o que ele quer da sua vida. Mas você diz, não, primeiro eu quero resolver meus problemas. Aí não dá. Não dá. Jesus nos ensina o Pai Nosso como uma oração, digamos assim, uma oração que atende perfeitamente a nossa necessidade e a vontade dele. Quando nós oramos com sinceridade o Pai Nosso, isso quando nós oramos com sinceridade, não repetindo palavras apenas, mas quando oramos, colocando o coração, a mente nessas palavras da oração do Pai Nosso, então nós combinamos a nossa vontade com a vontade de Deus. Nós submetemos a nossa vida segundo a vontade de Deus. Ele é que é o Senhor, nós somos servos. E nada mais do que servos. Então, quando Jesus fala, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, me faz lembrar o povo de Israel lá no deserto, que reclamou, que orou, pediu, nós precisamos de comer, nós temos que comer pão, nós não temos o que comer. Então Deus fez chover o maná. Deus fez chover o maná. Mas o maná, o que acontecia? As pessoas pegavam o maná além do que necessitavam daquele dia. Elas pegavam o maná para guardar para o dia seguinte, para 2 dias, 3 dias. E Deus havia falado, olha, não é isso. Eu vou mandar o maná diariamente para vocês. Não, vocês não podem colher o maná, guardar o maná para o dia seguinte, porque ele vai apodrecer, vai virar bicho. Vocês vão recolher a quantidade para aquele dia, para aquela necessidade. Porque se você quiser colher para o dia seguinte, o maná vai virar bicho. E foi o que aconteceu com muitas famílias que não quiseram ouvir a voz de Deus e foram teimosos, foram como jumentas e acabaram se dando mal. E Deus falou o que ele fez lá com o povo de Israel no deserto, ele faz hoje também. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Meu Deus, eu quero o pão nosso de cada dia hoje, só isso. Acabou. O amanhã fica para amanhã. Jesus ensinou a gente, inclusive, ter uma vida de qualidade, diferenciada, e não viver preocupado com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã não existe, existe o dia de hoje. O dia de ontem não existe, nem o dia de amanhã existe. Existe o dia de hoje, ou não é? Pensa comigo. Então Jesus disse, não andeis ansiosos, não vos inquieteis. Ele fala isso, nós falamos isso essa semana passada. Então, minha amiga, quando a gente ora o Pai Nosso com sinceridade, nós temos garantido o pão nosso de cada dia. Não é glorioso? É muito glorioso. Muito glorioso. Deus nunca vai nos dar o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Saiba disso. Os pais não dão para os filhos o que eles querem. Os pais, que são sábios,
dão para os seus filhos o que eles precisam. E se os pais querem criar os seus filhos com mimimi, com mimos, então eles vão criar monstros dentro da sua casa. E muitos pais devem estar dizendo, é verdade, eu criei um monstro dentro da minha casa, porque eu dei tudo para o meu filho, para minha filha, e olha o resultado. Então, amiga e amigo, seja sábia, seja sábio. O Pai Nosso que estás nos céus é o segredo para se ter o pão nosso de cada dia. As nossas necessidades estão diretamente ligadas ao dia de hoje. Amanhã será outro dia. A gente não tem que se preocupar com o amanhã. A gente tem que se preocupar com o dia de hoje. O que você precisa hoje? De saúde? Então, peça a Deus a saúde. Você tem necessidade de comprar comida? Então, peça a Deus o necessário para você ter o pão nosso do dia de hoje. Você tem necessidades? Apresenta para Deus para que Ele venha supri-las no dia de hoje. Amanhã, Ele vai suprir a necessidade do dia de amanhã. Porque você não sabe nem se vai viver até amanhã. A gente não sabe. A gente não sabe se vai viver até amanhã. Então vamos nos ocupar com o dia de hoje. Esse raciocínio, essa inteligência, essa filosofia de vida é a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele quer que nós tenhamos o pão nosso de cada dia a cada dia. Ele quer nos dar o que nós precisamos hoje, o que nós precisamos hoje. Se nós, aí vem a grande trampa do diabo. Aí entra justamente a ação do diabo. Se nós nos preocuparmos, ou se nós ficarmos ansiosos com respeito ao dia de amanhã, então já entramos na dúvida do dia de hoje. Nós entramos na dúvida, nós ficamos em dúvida no dia de hoje. Se eu peço a Deus, meu Deus, eu peço o pão nosso de cada dia hoje, mas amanhã me dá um pouquinho a mais para o dia de amanhã? Dá para o Senhor me dar um pouquinho a mais para reservar para o dia de amanhã? Eu estou mostrando que eu duvido dele. Eu estou mostrando minha descrença nele, na sua provisão. Eu estou manifestando a minha completa descrença nele, porque eu estou vivendo com uma dúvida no dia de hoje. Ora, se eu estou em dúvida, então imagine o que vem com essas dúvidas. Vem um desastre, vem um inferno atrás das dúvidas, porque é com as dúvidas que o mal trabalha, que o diabo trabalha. Então, se você fica ansiosa pelo dia de amanhã, preocupado com o dia de amanhã, o que vai acontecer? Você estará em dúvida. Essas dúvidas vão impedi-la de tomar posse do pão nosso de cada dia. É isso. E aí não vai ter. Não vai ter. Porque o pão nosso de cada dia reflete uma dependência diária de Deus. Quando Israel recebeu o maná, ele só podia colher para o maná para aquele dia, para viver na dependência de Deus. Bom, hoje o Senhor me deu, graças a Deus. Vou comer, vou dormir e vou viver o dia de hoje. Amanhã ele vai suprir a minha necessidade amanhã. Pronto. Quer dizer, a pessoa elimina o fator dúvida, que é a arma que o diabo usa para destruir as pessoas. Você tem depressão por causa das suas dúvidas. Você está vivendo uma vida de má qualidade porque você vive nas dúvidas, na ansiedade, nas preocupações, nos temores.
Você fica insegura, não é? Quantas pessoas querem casar, quantas mulheres, por exemplo, querem casar, muitas jovens querem casar, para garantir o pão nosso de cada dia. Só que querem ter um marido ou querem ter uma esposa para garantir a companhia dela ou dele pelo resto da vida. Mas isso não garante. Você casa e quantas pessoas casam e descasam N vezes, não é? Quantas mulheres estão vivendo aí, homens também, totalmente fracassados na vida sentimental. Por quê? Justamente porque casaram preocupados com o futuro. Aliás, os pais costumam ensinar isso para o filho. Ó, meu filho, tem que pensar no futuro, você tem que pensar no futuro, você tem que pensar no futuro. Não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina a gente viver o dia de hoje. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O que eu tenho que fazer hoje? Eu vou fazer hoje. Amanhã é o dia de amanhã. Amanhã nós vamos resolver amanhã. Mas hoje, o que eu preciso hoje? Então, essa oração do Pai Nosso é o segredo para se ter o pão nosso a cada dia. Para se ter a necessidade que nós temos a cada dia. Porque Jesus falou, o Pai Celestial sabe do que vós necessitais. Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as suas necessidades, ou não sabe. Se você não crê nisso, crendo ou descrendo, não vai fazer diferença. Mas ele sabe de tudo, a seu respeito, a meu respeito, a respeito de quem crê e de quem não crê. É óbvio que quem crê é abençoado, quem não crê continua sendo amaldiçoado. Igualzinho Caim. Quem não crê vive na maldição, quem crê vive na bênção. Mas Deus quer, além disso, Ele quer que você seja a própria bênção, porque quando você coloca a sua vida na dependência dEle, então Ele vai suprir a sua necessidade. É honra para Ele suprir a sua necessidade. Ele não pode negar para alguém que confia nele, que depende dele, e isso se chama fé inteligente. Ele não pode negar para essa pessoa que depende dele aquilo que ela precisa. Ou não é? É ou não é? Então, minha amiga e meu caro amigo, pense nisso. Raciocine. Use a sua inteligência. Use apenas um pouquinho da sua capacidade de raciocínio. E pense de acordo com a palavra que Jesus falou. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Dai-nos hoje. Eu não vou falar mais, não vou além dessa oração, até aqui. Amanhã nós vamos complementá-la. Porque isso já é suficiente para você hoje. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, meu Pai. Se você fizer isso, você não vai ficar chorando, você não vai ficar ansiosa, você não vai ficar ansioso, você não vai ficar preocupado. Você vai viver aquele dia intensamente e vai ser o que Deus quer que você seja, a própria bênção. Porque quem vive na dependência de verdade, quem vive na dependência do Altíssimo Deus, é a própria bênção nessa terra. Eu espero que você tenha compreendido e mais, que você venha aplicar isso na sua vida. Não se esqueça, quem ora o Pai Nosso com sinceridade, com fé, não vai ter necessidade alguma naquele dia. Porque o Pai Nosso supre
o pão nosso de cada dia. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.